ações aí do consultório do dia a dia que você precisa executar, seja a nível também dos pacientes que você vai atender. Ponto. Tendo isso claro, né? Então, quanto a sua hora vale e a partir desse cálculo você pensar a sua estrutura, aquilo que você precisa fazer dentro da rotina do consultório que você tem, dentro das coisas aí que você precisa executar, seja, né, as atividades como uma possível secretária, que às vezes a gente exerce isso, né? A gente está ali junto com as pessoas fazendo esse trabalho de atender, de olhar a agenda, organizar horário, a gente faz isso. Num segundo momento, né, outras funções administrativas, vai para fazer um depósito de banco, enfim. Então, você precisa ter claro aí quais são as atividades que estão dentro do consultório e dessas atividades, quanto realmente vale a pena você, psicólogo, executar. Isso é um pouquinho aí de gestão do tempo, até para você entender as suas prioridades, aquilo que você vai poder delegar ao longo do tempo, aquilo que é mais importante. Tendo isso claro, a gente vai para o atendimento em si, né, na questão do desconto. E uma coisa que sempre fica muito para mim, e é um conceito que eu venho aqui, né, live após live, workshop dentro de workshop, sempre, né, postagem, Facebook, stories, eu venho falando bastante sobre o posicionamento da psicologia no Brasil, né, em como a nossa categoria, como a visão do nosso trabalho foi construída e como está construída agora, e o impacto disso, seja no nosso sucesso, seja no nosso insucesso também, se é que a gente pode dizer assim, né? E por que eu estou entrando nisso no quesito desconto? De algum jeito, eu entendo que criou muito uma visão de psicólogo ou de psicologia assistencialista, né? Das pessoas entenderem muito o psicólogo como aquela pessoa que precisa aceitar tudo, que teria que estar de fato... quem nunca ouviu, né, essa frase clássica? Mas você é psicólogo, você precisa entender. Você é psicólogo, você precisa entender. E ontem eu até ouvi de uma aluna aqui que está com um problemão financeiro por essa questão de desconto e por fazer muita concessão, que ela fez uma concessão para uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, mas você é psicóloga, você precisa entender. E o entender, gente, é que ela está devendo, ela tem 3 meses e não paga. Então, assim, como é que entende os negócios desses, né? E assim, não paga por uma série de situações. Enfim... Essa construção muito assistencialista, muito do bonzinho, muito dessa pessoa que precisa aceitar tudo, vai interferir na sua gestão financeira. Por quê? Porque se você abre mão do valor que você precisa ter ali como concreto, que é a sua hora trabalhada, dando desconto após desconto, é uma bolha que uma hora ela vai explodir. Eu falo o seguinte, né? Alguém vai estar pagando essa conta, às vezes sem até que você saiba. Às vezes é seu outro emprego, é o seu pai, é o seu marido, é alguém, né? Ou sua esposa, ou um familiar seu, alguém paga a conta, porque financeiramente a coisa não bate, a coisa não baixa. Então a gente precisa colocar primeiro o seguinte, qual é o posicionamento que você quer construir? Você quer ser uma referência de psicólogo que cobra pouco, que cobra barato, que cobra abaixo daquilo que é a tabela de mercado, que cobra abaixo daquilo que é o que os outros colegas na sua região cobram? É esse o posicionamento que você quer ter? Porque, gente, querendo ou não, isso é uma escolha, tá? Se você quer colocar o desconto financeiro como um ponto de diferenciação e busca sempre pessoas que querem isso, né, que valorizam isso, que de algum jeito na sua comunicação de divulgação você deixa claro ou você fala, porque tem gente que é assim, a pessoa já entra perguntando preço e já responde logo, olha, o valor da sessão é X, mas eu já te faço um desconto e é Y. Se você quer e na sua comunicação tem esse tipo de valor, tem esse tipo de posicionamento, segura aí, tá? De verdade, você vai atrair pacientes por preço. E quem vem por preço, vai por preço também. Escuta, quem vem porque você dá desconto após desconto, a primeira questão, a primeira coisa que esse paciente viver, o primeiro movimento dele, que de algum jeito colocar aí um pouquinho de estabilidade financeira na rotina dele, vai fazer com que ele desista de você e desista do processo.
Por quê? Porque ele veio por preço, ele veio porque você deu desconto, ele veio porque você facilitou demais a vida dele. E querendo ou não, as pessoas tendem a não valorizar muito isso. Gente, é uma realidade, tá? Eu não estou aqui para falar de um mundo fantasia, de um mundo que está no livro, que a gente estuda lá, teórico, técnico, não. Na vida real, nós estabelecemos com os pacientes um vínculo, obviamente, terapêutico. A gente está ali para contribuir, né, servir, contribuir com a nossa ciência para a vida deles, ok. Mas, por outro lado, também, a gente precisa ter sempre claro, e é por isso que eu falei lá no começo, de você ter o valor da sua hora trabalhada aqui, que também é uma relação comercial. E essa relação comercial, ela passa por posicionamento, ela passa por reconhecimento. Então, se você pensa que, de algum jeito, você quer trazer pessoas e valorizar para essas pessoas a ideia de que você faz muita concessão, de que você dá desconto, de que você vai facilitar, né, de algum jeito o pagamento para ele, você vai atrair esse tipo de público e normalmente esse tipo de público ele não fideliza, ele não mantém, porque ele vem por preço ele vai. Aí tá, tudo bem. Aí podem vir pessoas pensando assim, Rosane, então você quer viver uma ideia de psicologia elitizada, né? Que só atende pessoas com recurso financeiro, que só atende pessoas de classe A, B. É uma ideia dessa? De forma alguma, tá? De forma alguma, porque você pode ser feliz e se posicionar para um público que tenha, né, um poder aquisitivo menor e entender que isso é bom para você. Eu só quero entender, né, e trazer aqui e abrir, ampliar nossa visão para uma visão mais estratégica. É você que decide como você quer fazer, o que você quer. Só que dentro disso, que o que você quer, você precisa entender também como profissional, como um empreendedor, como alguém que tem um negócio, que isso vai gerar consequência. E às vezes essa consequência ela vai vir a curto, ela vai vir a médio e ela vai vir a longo prazo. E é uma decisão, né? É uma escolha. Agora, quando você abre mão demais daquilo que é o benefício maior para você como empresário, né? Como alguém que tem um negócio, essa bolha explode em algum momento. E, logicamente, você não fideliza. Essas pessoas, elas tendem a entender que isso não tem tanto valor, porque se fosse tão bom quanto parece, teria um preço maior. Querendo ou não, existe uma construção, né? Está aí dentro daquela visão dos gatilhos mentais, que é um contexto que a gente fala bastante aí em marketing, que aquilo que é barato demais, ou aquilo que o preço é muito diferente daquilo que é uma visão de mercado, tende a ser conhecido ou reconhecido, ou tende a ser visto, né? Como algo que não é bom, né? Que não é tão bom. Porque se fosse tão bom, não era tão barato. Então, se você quer se posicionar, precisa entender que isso vai gerar uma consequência. Rosário, eu nunca devo abrir mão de preço? Nunca, nunca, né? Nunca, nunca, nunca. Às vezes não é uma ideia de ser sempre ou ser nunca, né? Eu acho que isso é uma construção muito... muito 880, né? Uma coisa assim, a gente precisa ter sabedoria, mas se você precisa entender qual é a margem. Quando você vai numa loja e você tende ali, né? E tem muita gente que é assim, vou pedir um desconto aqui, a loja vai te falar, não, eu posso te fazer à vista 5% de desconto, eu posso te fazer 10% de desconto, eu posso te fazer isso. Mas por quê, gente? Porque eles têm um cálculo de margem. Eles sabem que dentro dessa margem aí é possível sem que eles tenham nenhum tipo de prejuízo. Porque é uma ou outra situação, eles não colocam isso lá para todo mundo. Mas por quê? Porque tem uma visão estratégica antes, tá? Então tem antes. Então o primeiro ponto é, você precisa decidir e entender quanto a sua hora vale. Digamos que a sua hora de trabalho vale R$100. Exemplo, tá? Todas as vezes que você cobrar menos que isso, ou quanto é o percentual que você pode abrir mão disso, você vai estar entrando numa instabilidade financeira que, de fato, eu desejo que nenhum psicólogo viva, tá? Porque, de algum jeito, isso vai interferir muito na qualidade do trabalho que você entrega. E lembra, se você quer trazer pessoas que valorizam o seu trabalho, pensar também nessa questão de que existe uma relação comercial entre você e essa pessoa, que é o seu paciente ali, é parte desse posicionamento, é parte dessa valorização. Eu já vivi essa experiência da pessoa chegar e ela começa, né? Mas eu não posso, aconteceu isso, eu perdi o emprego, nossa, minha loja, meu negócio, nossa, ó vida, ó céus, eu tô com um monte de problema financeiro, por favor, me dá um desconto, e barará, 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 você vai lá e dá o desconto.
3, 4 meses depois essa pessoa está trocando de carro, ela está comprando celular, ela está viajando e nada errado nisso, tá? Nada errado nisso. Mas ela só está te mostrando que a realidade que ela estava vivendo financeiramente não era tão ruim quanto ela estava te dizendo, não. Mas por quê? Porque as pessoas querem ganhar um pouco em cima também. Então, acho que existe muito isso. E se você, psicólogo, não se posicionar, não tiver segurança naquilo que você faz e achar que desconto vai fazer com que essa pessoa, ela se mantenha, ela esteja ali contigo e ela esteja mais engajada, você está se enganando, porque normalmente na prática não é isso que acontece. Agora, existem situações que a gente consegue de verdade ver, né? Se não é uma manipulação, se de algum jeito a pessoa está ali, está vendo, é aquilo mesmo, às vezes você pode, mas por um tempo, sabe assim, lembra, a decisão é sua, a escolha é sua. É você que determina qual é o tipo de posicionamento que você quer ter e mais, quem você quer atrair dentro desse posicionamento. Agora, uma coisa que eu tenho visto muitos colegas fazendo e que de fato eu acho que isso desvaloriza muito a nossa profissão mesmo, de verdade, gente, é ficar colocando aí, eu atendo clínica social, valores populares. Por quê? Você está atraindo a pessoa do desconto, você está atraindo a pessoa que quer preço baixo, você está querendo atrair essa pessoa que de algum jeito ela vê nisso uma saída. E normalmente o que acontece dentro dessa perspectiva é que essa pessoa está vindo principalmente por foco em preço e ela vai te deixar na primeira coisa que ela vai viver. E aí vai criando essa ideia de que já que, né, é quase isso, já que eu não consigo me posicionar para o público que eu quero, eu vou então me posicionar colocando isso como um diferencial. Primeiro que isso é contra o nosso código de ética. Você não pode fazer isso, é muito claro lá no código que preço não pode ser instrumento de divulgação, muito menos de diferenciação, porque é concorrência desleal com os colegas. Primeiro ponto é contra a ética, contra o nosso código e é uma falta ética, isso vai gerar um problemão para você se alguém te denunciar no seu conselho aí na sua região. Ponto. A partir disso, você está descaracterizando o nosso trabalho. Então, por quê? Porque você está colocando uma ideia de que é preço, de que é clínica social. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. E não, tá? Eu quero entender e eu quero construir, pelo menos para mim e para quem está aqui perto de mim, né? Para aluno e todas as pessoas que a gente tem compartilhado aqui, uma visão de psicologia focada em qualidade. Focado em serviço de qualidade, o serviço que realmente ajuda, o serviço que realmente transforma a vida daquela pessoa ali, transforma no sentido de fazer ela enxergar outras coisas, de fazer com que ela ressignifique, né, situações da vida, resolva situações, tenha mais liberdade, tenha mais equilíbrio emocional, tenha mais paz, tenha mais harmonia, viva melhores relacionamentos. Eu acho que se a gente enfatizar principalmente, né, fazer uma divulgação inteligente que fale muito mais disso, você vai atrair a pessoa certa. Quem é o paciente certo para o seu consultório? É aquele que quer de verdade fazer uma mudança na vida, é aquele que quer de verdade sair daquele sofrimento, é aquele que quer de verdade sair, né, de um estado de depressão, de sair dessa situação de ansiedade, sair dessa situação que envolve ali o relacionamento dele com outra pessoa. O paciente que eu, pelo menos, gostaria de ter no meu consultório sempre, gosto de ter no meu consultório todos os dias, é a pessoa, né, o paciente comprometido com a melhora dele, né, com aquilo que ele veio buscar. E a relação comercial, ela é uma parte disso. Então, eu não preciso ficar falando para ele vir, porque eu vou dar um desconto mirabolante que vai explodir, né? Que vai me gerar um problemão aí na minha vida financeira. Não, eu quero pacientes que venham atraídos pela qualidade do trabalho que eu desenvolvo, que se conecte com a verdade daquilo que é o trabalho que eu desenvolvo, que queira de verdade isso. E esse paciente que tem esse movimento, que faz isso, ele vai abrir mão de outras coisas por um tempo para se dedicar ao processo terapêutico dele. Às vezes ele vai abrir mão de comprar o celular topíssima e da última geração para investir financeiramente nele, porque eu entendo que isso também é um processo de autoconhecimento, é a pessoa saber aquilo que ela precisa valorizar e muitas vezes dinheiro, investimento financeiro é também questão de prioridade. Por que a pessoa deixa de pagar você ou quer que você dê um mega desconto para ela e ela vai lá no final de semana e compra 10 pares de sapato? Porque ela entende que lá comprando pares de sapato ela vai ter um alívio. Ela vai ter, aquilo para ela faz sentido.
aquilo para ela. Só que quem é que vai mostrar que de algum jeito isso é uma compulsão, isso é uma autocompensação, que isso é parte do processo de adoecimento emocional dela, que ela não precisa, né, ir para o shopping todo final de semana, ou não é tão saudável ir para o shopping todo final de semana, comprar 10 pares de sapato para aliviar um pouco da angústia. É você, psicólogo, é você, psicóloga, é você produzindo conteúdo relevante, é você se posicionando fazendo live, é você se posicionando fazendo palestra, é você falando disso o tempo inteiro, porque aí a pessoa vai entender, poxa, então financeiramente a gente precisa entender que é uma questão de prioridade, é uma questão de investimento, tudo é uma questão de investimento. Quem está aqui, né? A gente está aí quase com 100 pessoas numa manhã, gente, coisa linda isso, fico tão feliz. Eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, você, para fazer faculdade, você abriu mão de alguma coisa. Se você fez faculdade particular como eu, você abriu mão de muita coisa na sua vida para pagar o seu curso. Você abriu mão por quê? Porque fazer a faculdade de psicologia para você naquele momento era uma grande prioridade. Se você hoje faz pós, faz supervisão, faz a sua terapia e arca financeiramente com tudo isso, você está abrindo mão de outras coisas também. Às vezes aqui, né, 90% nós somos mulheres, você abriu mão de comprar uma blusa nova, você abriu mão de comprar um sapato novo, você abriu mão de uma viagem de final de semana, você abriu mão de coisas para estudar, você abriu mão de outras coisas que para você eram importantes também, para valorizar o seu preparo terapêutico, o seu preparo de investimento, seja em você, né, na sua terapia pessoal, seja na supervisão, seja nos seus estudos, livros, tudo aquilo que compõe o seu trabalho. Então, valorize isso. Entenda que você investiu financeiramente nisso também. Então, o seu trabalho, aquilo que você entrega naquela hora de atendimento para aquela pessoa ali, ele tem que corresponder também ao seu investimento. Então, entenda que se você dá desconto atrás de desconto, você está literalmente sendo muito injusto com você. Tá? Você está sendo ótimo, às vezes, para esse paciente que veio buscar desconto, mas no fim você está se prejudicando, porque aí você vai ter que passar uma vida inteira abrindo mão de coisas, porque você está querendo ser bom demais para o outro, ajudar demais o outro e está se prejudicando. Então, às vezes, você não vai fazer nenhum curso a mais, né? Não vai fazer nenhum outro investimento a mais, porque aí não tem dinheiro. Gente, sem dinheiro não tem como. Mas por quê? Porque você está deixando como prioridade essa ideia dessa construção muito assistencialista, de que a gente está aqui para ajudar. Só que a gente não ajuda o outro sem que, de algum jeito, a gente esteja, de algum jeito também, né, num equilíbrio do nos ajudar. Então, pensa bastante nisso. Eu acredito que é uma construção que a gente precisa literalmente amadurecer dia após dia, sair um pouco dessa ideia de que psicólogo tem que aceitar tudo, porque é psicólogo tem que aceitar tudo. Não, a gente não precisa. Existe uma relação aqui, essa relação ela passa também por investimento financeiro, preço, dinheiro, também, grande parte das vezes, é uma questão de prioridade, tá? Então, se você quer a pessoa certa para você atender, que vai começar e terminar o processo contigo, que você vai ter essa sensação, gente, porque é gostoso, né? Quando a gente dá alta para o paciente, pelo menos eu acho lindo, assim. Eu acho maravilhoso. Porque você fala, poxa, ele cumpriu o propósito, né? Passou pelo caminho. Essa pessoa, ela abriu mão de coisas. E sempre essa pessoa que abriu mão de outras coisas, que valorizou o trabalho, que não chegou atrasado, que faltou o menos possível, né? Remarcou o menos possível. Essa pessoa é aquela que vai propagar você, ela vai falar de você, ela vai ter um encantamento totalmente diferente para falar de você. Ela vai falar de você como uma referência em qualidade. Ela não vai falar assim, deixa eu pegar aqui, eu vou lá na psicóloga, olha, gente, existe a Joyce, peguei um nome aqui, tá? A Joyce, psicóloga, vai nela lá, amiga, porque ela vai te dar um mega desconto. Não, vai na Joyce, porque a Joyce é ótima, o trabalho dela é excelente, eu fiz muita coisa boa na vida, né? Consegui grandes coisas a partir do momento que eu entendi aquilo que emocionalmente estava me atrapalhando, as travas, as crenças, tudo que estava ali me atrapalhando. É essa visão de psicologia que eu, de fato, assim, queria muito, né? Que nesse movimento nosso aqui, nesses nossos bate-papos, nessa construção, que a gente pensa assim, poxa, é isso que a gente quer, né? É isso que eu gostaria muito que as pessoas vissem, que ir fazer um processo psicoterapêutico com um psicólogo tem um valor totalmente diferente, é algo totalmente diferente, é algo muito melhor e que as pessoas sintam isso. E para finalizar, uma coisa que eu vejo, né, sobre essa questão de posicionamento de preço, e foi bem interessante assim, né, que eu coloquei
Fiz um vídeo aí falando sobre essa questão de coaching, e aí eu recebi um monte de crítica, né? Normal, natural. Deles, né? Deles. Alguém viu aqui e falou. E aí falaram assim, você tá... como se fosse uma ideia assim, de que a gente está revoltado. A gente psicólogo, né? E eu estava ali só dando voz ao que a maioria pensa. Que nós, e a pessoa colocou exatamente isso, que nós psicólogos, que eles como coaches, né, formados em cursos de 3 dias, de 4 dias, estão fazendo o que muitos psicólogos ao longo do tempo deixaram de fazer. Que a psicologia deixou de fazer, ele colocou desse jeito. E na hora, lógico, né, eu não fiquei feliz em ver um comentário desse, até porque foi bem agressivo, assim, com aquilo que eu estava dizendo. Mas depois, assim, pensando, né, porque eu sempre vou naquela ideia, o que eu posso aprender com isso? O que essa pessoa está falando aqui que faz algum sentido? E ele falou uma coisa que eu acho que é verdade mesmo, sabe? Assim, a gente deixou muito essa ideia assistencialista, a gente deixou muito essa ideia de que, nossa, eu preciso dar desconto, porque senão o paciente vai sair, eu preciso dar desconto, senão ele vai parar de fazer, eu preciso dar desconto e falar que eu faço clínica social para manter minha agenda, né? Isso está aí. Infelizmente, tem muita gente fazendo isso e criou-se uma ideia, né? Por que a sessão de coaching, normalmente, ela é muito mais cara? E gente, é 200, 300, já vi coaching aí que cobra 15 mil reais por 10 sessões. Faz a conta quanto é uma sessão dele. Então, criou muito essa ideia de que coaching é melhor do que psicoterapia, porque psicoterapia é baratinho, né? Tem gente aí que acha que está cobrando 30 reais, está cobrando 50 reais, cobra 100 reais. Está desvalorizando a categoria. E eu acho isso muito ruim. Então, a gente não pode, né, mudar o mundo, acho que a gente tem que mudar cada realidade. Então, que seja aqui a nossa realidade, que seja aqui a nossa visão de fazer diferente, que seja aqui cada um de nós, né, olhando para si, falando o que eu vou fazer diferente, como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou em busca daquilo que eu quero mesmo, dessas pessoas comprometidas, porque daí sim a gente está construindo uma visão melhor. E eu não sou contra coaching, tá? O processo de coaching, ele é muito bom, por sinal, né? Gera muita transformação. O que eu de fato sou contra, de verdade, vou falar isso aqui para quem quiser ouvir, tá tudo bem. Eu sou contra profissionais que não são psicólogos, que vão lá, leem 3 livros de autoajuda, faz um curso de 4 dias e querem se posicionar no mercado com a ideia de que eles sabem mais do que nós. Isso eu não vou aceitar. Eu acho isso horroroso e eu vou falar disso sempre. E seja ele coach, seja ele terapeuta holístico, seja ele qualquer coisa. Eu sou contra pessoas que não têm qualidade técnica e que querem se posicionar no mercado dizendo ou dando a entender às pessoas que eles têm um serviço tão qualificado quanto o nosso. Porque isso é uma mentira e tá tudo bem, né? Vamos seguir. Independente do que seja, tá? O processo em si, eu não tenho nada contra, pelo contrário, né, eu acho que é super válido. Deixa eu dar uma olhada nos insights e perguntas que recebemos por aqui. Vamos lá. Mardento, é isso? Desculpa se eu errei seu nome, tá? Não negocie o preço, vou percebendo a realidade do paciente. Aí tem que entender, você tem que ter seu cálculo de hora. E dentro disso, assim, gente, eu acredito que o melhor é a gente ter um valor fechado, tá? Um valor assim, eu cobro tanto. Valor fechado, baseado num cálculo estratégico, feito com muita coerência, né? A gente fala bastante disso aqui. Então, acho que a gente tem que ter essa ideia. Agora, se em alguma situação houve algum imprevisto na vida de um paciente, você entende que isso é real, tá? É real mesmo ali, e você precisa fazer uma concessão, mas como exceção e não regra, aí sim, às vezes vale a pena ter isso que você está falando aqui, de ter um bom senso, eu acho que vale a pena mesmo. Ingrid, como fazer esse contrato referente a valores, forma de pagamento? Falta contrato terapêutico, tá, Ingrid? Primeira sessão. Gente, precisa ter isso aqui muito claro, tá? Normalmente eu gosto de imprimir, entregar para a pessoa, pedir para ela ler, pedir para ela assinar, ela me entregar. Isso precisa estar muito bem amarradinho, sabe? E normalmente isso é feito na primeira sessão, tá, Ingrid? Então precisa ter aí quais são as regras desse jogo. Entre as regras desse jogo, precisa ter questão de valor, pagamento, formas de pagamento, horário, o que você quer saber, o que você quer decidir em relação a essa questão de remarcação, você vai fazer ou não vai fazer remarcação, como é para você essa questão de remarcação, falta, paga, não paga, paga se avisar com quanto tempo de antecedência, não paga se avisar com quanto tempo de antecedência, aí você precisa estudar, pensar quais são as regras que você quer ter. Eu gosto da ideia de colocar isso no papel e entregar para a pessoa na primeira sessão, ou se você não quiser fazer isso escrito, que eu acho que às vezes é
é um risco, tá? Você pode fazer isso verbal, mas tem que fazer na primeira sessão, tá? De preferência. Eu normalmente faço na primeira. Então, a gente reserva um tempinho ali na primeira sessão e já coloca todas as regras. Thaísia, é isso? Thaís, não. Thaísia. Ó, gente, é porque às vezes aparece assim, ó, psicólogo tal, aí eu não consigo ler o nome. Obrigada pelos vídeos e posts, ajuda muito. Que bom. Gabi, uma vez deixei de fazer um curso barato demais porque não passou credibilidade. Aquilo que é barato demais tende a ser construído, tá? E aí quem quiser saber mais sobre isso, estuda aí sobre gatilhos mentais. Quem entender isso vai ter um posicionamento diferente. Quando é algo que é muito diferente de preço de mercado, as pessoas tendem a entender que existe alguma coisa errada com aquilo. Por que é tão barato? É aquela ideia assim, você vai comprar um carro. E esse carro, o valor de mercado dele é 30 mil. Aí você vê um carro que está sendo anunciado por 15. Você vai olhar assim, a primeira sensação de desconfiança, de por que é tão barato assim. Então, se você é um psicólogo que está falando o tempo inteiro de desconto, já vai criar a ideia de que tem alguma coisa estranha. Porque se você fosse bom, você não precisava fazer tanto desconto. Né? É uma construção aí de gatilho. Tati, é isso, Tati? Eu tenho uma regra para dar desconto somente depois para 2 pacientes que pedirem, mas isso não abre para manter a minha organização financeira. É exatamente isso aqui, tá? Tá vendo que é clareza? Então, você tem que ter margem, é aquilo que eu falei das lojas, né? Com uma visão de negócio, a gente precisa ter margem. Então, você precisa saber que dentro daquele universo ali, você até pode, mas como uma exceção, em casos bem específicos, você sabendo que pode. E tá tudo bem. Quando eu falo isso, é para dizer que quando você tem um negócio de sucesso, você tem realmente um consultório que você pode viver dele, você consegue fazer o quê, gente? Ter a clareza de que é você que decide. Você não é refém da necessidade do outro. Você sabe o que você pode e o que você não pode, tá? E falando em negócio, né, em carreira aí de sucesso, na próxima semana a gente vai ter o workshop Viver do Consultório, que é o introdutório do VDC, né? Tem muita gente perguntando aí. Então, na próxima semana, nos dias 26, 28 e 30, segunda, quarta e sexta da semana que vem, a gente tem um workshop online gratuito. É o introdutório para quem quiser entender como é realmente possível viver do consultório através de uma metodologia inteligente de divulgação e gestão do serviço. Aí a gente vai falar sobre captação de clientes, sobre gestão, né? Então, essa questão aqui de finanças, contrato terapêutico, essas rotinas do consultório. Vou falar muito sobre precificação. Então, são 3 aulas, assim, incríveis, com conteúdo incrível. Quem já tiver inscrito aí, você que vai se inscrever também, prepara um caderno de anotações. Venha disposto a aprender e colocar principalmente muita coisa em prática. A gente vai ter desafios ao longo da semana. Tudo para fazer o quê? Com que a gente saia, né? Saia dessa inércia, né? E crie um movimento de ação, crie um movimento de resultado mesmo, entendendo que a gente está numa época do ano que o nosso consultório ele tende a ter um pouco mais de procura. Mas se você não fizer uma divulgação estratégica inteligente e também não manter toda uma organização para fidelizar esses pacientes, não adianta nada, né? Tá ali enxugando gelo. Então anota na agenda aí para fazer a inscrição. O link está na bio aqui do Instagram. Então clica no link, faz a sua inscrição e vem aí segunda, quarta e sexta da próxima semana, às 8 da noite. Não é aqui no Instagram, tá? Não é aqui. Tem que fazer o cadastro lá, porque você vai ter o link de acesso, todas as informações certinhas, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pensar em gestão financeira. Tati, de novo, eu entendo que muitas não dão desconto para alguns pacientes, é terapêutico. Então, eu gosto sempre de analisar muito bem. Porque aí tem que ver, né? Está sendo terapêutico, mas está sendo válido para quem é o profissional? Esse é o ponto, né? Deixa eu ver aqui. Mari, acompanho pacientes em redes sociais e de fato os que pedem desconto ostentam em vários momentos. Gente, isso é fato. E muitas vezes, assim, a gente cria a ideia de que é aquela pessoa que tem menos condição que vai pedir. Normalmente não é, tá? E eu atendo muito esse público e eu vejo que a maioria, normalmente, ele quer ganhar em algum jeito. Ele quer ganhar de algum jeito. O ser humano gosta de ganhar coisas, né? Então, ele quer ganhar e ele acha que o psicólogo é bonzinho, tem que aceitar tudo. E às vezes é você que está aí no radar dele. E dificilmente esse é o paciente que você vai fidelizar e mantê-lo até o final, tá? Joyce, adoro suas lives. Que lindo, gente. Andréia, aqui. Rosane, antes do curso eu tinha paciente R$70. Como faço para aumentar o valor agora? Andréia, tá lá no módulo 5, tá?
Tem tudo isso lá. Como é que você conversa com o paciente, como é que você vai, qual é o percentual de aumento em situações como essa que você já tem aqui, qual é o melhor momento para fazer. No módulo 5 do VDC tem isso aqui em detalhes, nos micro detalhes, tá? Dário, triste ver colegas cobrando R$50 merecendo a profissão. Gente, isso é fato, né? Então, assim, que sejamos nós, né? A mudança que a gente quer ver. Então, se cada um fizer, tá tudo certo. Andréia, então é isso mesmo, tá? Tem um percentual, tá lá no módulo 5, dá uma olhada sobre isso. Você vai ter que entender que como você está num valor muito abaixo da tabela, muito abaixo do mercado, isso vai demorar um tempo para você conseguir alinhar todos eles, mas você já fez um movimento aqui que é primordial. Quem entrar novo precisa entrar no valor que você quer, tá? E é isso que importa. Mari, bem isso, os pacientes comprometidos falam bem da profissão, é isso mesmo. Suelen, estou com um processo assim, dar alta para paciente é algo maravilhoso, é isso mesmo. Dário, André, no contrato você pode colocar o reajuste. Isso é fato, tá? A gente na verdade a gente fala, né, que todo ano tem reajuste. Exatamente, Mari, se cada um começar a fazer a sua parte, uma semente plantada, a gente vai conseguir mudar essa realidade. Exatamente. Dário, gente, quando você cobra um valor e o paciente não pode manter uma vez por semana, você diminui o valor ou diminui a quantidade de sessões, tipo a cada 15 dias. Eu boto na ideia de você conversar com o paciente e mostrar para ele, tá? Gente, aí depende de cada abordagem teórica, né? A gente não entra nisso aqui. Mas se você entende que você consegue oferecer a mesma qualidade de serviço, então essa pessoa vai ter o mesmo benefício, ou vai ter um benefício muito próximo, fazendo a cada 15 dias, e ela tá comprometida, realmente encontrou, foi uma situação ali adversa, alguma coisa daquele momento, ok, faz a cada 15 dias, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Por quê? Porque você está trabalhando com quem quer. Agora, se é simplesmente uma situação, ou você coloca isso como seu ponto de partida de divulgação, é muito mais difícil para gerenciar. Eu normalmente atendo a cada 15 dias, mas é o jeito que eu entendo o meu processo terapêutico. E tá tudo bem dentro disso, os resultados são os mesmos, eu não vejo que existe prejuízo. Então, acho que vale a pena sempre colocar nessa balança. Aí, lembra o que eu estou dizendo? É pensar antes. É você, psicólogo, que pensa antes, que decide, que sabe por que você está fazendo aquilo, que você tomou uma decisão sabendo exatamente o que aquilo vai te custar, né? A curto, médio e longo prazo. Você tem margem, você sabe o que você pode fazer. Tá tudo bem, não tem problema algum, tá? Gi, você tem modelo de contrato terapêutico? Gente, eu tenho, mas eu só disponibilizo para aluno, tá? Então, quem é aluno lá no módulo 5 tem o meu contrato disponibilizado lá para eles. Ingrid, obrigada por responder, show demais. Terapeuta, Andréia, como aumentar o valor da sessão? Porque tem um paciente que paga de 80, de 15 em 15 dias, isso... Então, Andréia, você que é aluna, tá lá no VDC. Ai, entendi. Dá uma olhada lá, e se tiver dúvida, manda lá na plataforma, tá? Entendi. Dário, eu respondi sua pergunta agora. Raquel, concordo plenamente, depois que comecei a acompanhar, passei a valorizar o meu trabalho. Gente, isso é fato, tá? Fato. Tati, é isso. Rosane, estou tendo muita demanda de pacientes a cada 15 dias. Nesse caso, você cobra o mesmo valor de quem vem semanalmente? Tati, eu não atendo semanal. Os meus pacientes todos são a cada 15, tá? Então, a gente precisa ter essa ideia. Aí, de novo, é uma construção de visão terapêutica. Se você entende dentro da sua visão terapêutica que é possível, o resultado que você vai entregar para essa pessoa é possível acontecer a cada 2 semanas, não vejo problema nenhum nisso, tá? E com isso é o mesmo valor, não importa. Quando eu atendia semanal e tem assim, alguns pacientes, por uma situação, por uma questão de visão teórica, alguns pacientes eles começam toda semana e logo eu dou o espaço de 15 dias. É o mesmo valor. Gente, eu não negocio o valor da minha hora. Então, a minha hora trabalhada, independente de como, é aquela hora ali. Então, ela tem aquele valor. Pode ser toda semana, pode ser a cada 15, pode ser uma vez por mês. É o valor da minha hora. Então, acho que é essa construção. Por isso que eu falei no início da live de hoje, né? Quem pegou aí no início me viu falando sobre isso. Você precisa ter claro quanto a sua hora de trabalho vale. Então, tendo claro isso, aí você sabe o que você pode negociar, o que você não pode.
Eu, por exemplo, eu não trabalho com essa ideia de horário fixo, porque não é bom para mim, tá? Não é bom para minha gestão mesmo. Então, eu não comprometo o horário fixo ali daquela pessoa. Eu vou gerenciando porque eu atendo a cada 15, então dá essa diferença, né? Então, tem uma semana que é um grupo de pacientes, na outra semana é outro grupo. Então, isso facilita para mim a nível de gestão. Mas se você está comprometendo um horário, você precisa entender, né, qual é o tipo de posicionamento que você vai ter. Se você vai escolher deixar esses horários determinados, isso tem um valor também. Ontem a gente estava até falando sobre isso aqui. Tem horários que são os horários meio que horários de ouro do consultório, né? Então, final do dia, tipo, né? 6 da tarde, 7 da noite, são os horários que a gente costuma ter muita procura, ou 2 da tarde, o horário que também tem muita procura. Então, você precisa começar a pensar essas estratégias, olhar para isso e falar, poxa, o que eu quero colocar aqui? Como é que eu quero me comprometer? São todas decisões que fazem parte dessa rotina do consultório, né? Ingrid, não vou perder. Que lindo, gente. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Nath. Deixa eu ver. Estou fazendo orientação e as escolas não abrem porta. O que faço? Pensar em outras questões, tá, Nata? Ops, Natália? É isso. Natália, é pensar em outro ponto de estratégia para fazer parceria. A sua parceria para orientação vocacional não é só escola, não. Você precisa pensar outros recursos. E outra, dentro das escolas você vai ter muita concorrência, porque é o óbvio, né? O nosso assunto hoje não é parceria, então em outro momento a gente fala disso. Mas para fazer dar certo, você tem que sair do óbvio. Porque o óbvio é todo psicólogo ir lá bater na porta deles e oferecer algum tipo de serviço assim. E eles às vezes estão até assim, de saco cheio. Então você tem que sair do óbvio. Qual que é o não óbvio para fazer parceria, para você encontrar essas pessoas que você quer fazer orientação? É isso que importa, tá? Deixa eu ver aqui. Eide Luara, é isso? Tenho aprendido muito com você, ainda não tenho condições para fazer o VDC, mas suas dicas são maravilhosas. Acompanhe o workshop gratuito semana que vem, menina, já vai te ajudar muito. Mari, é assim, ó, a gente faz o workshop gratuito, que é uma introdução do método que eu ensino completo dentro do VDC, e no dia 2, tá? 2 de setembro, que é a segunda-feira, daqui 2 semanas, na outra semana, a gente abre as inscrições, tá? Então, mas é importante demais você passar pelas 3 aulas do workshop para você entender, tá? Como o método funciona, qual é realmente a base, o princípio, os fundamentos. É fundamental você participar e, logicamente, na segunda-feira, tendo tudo isso muito seguro para você, né? Entender, participar do método completo. Vai ser muito importante para a gente. Nath, eu entendi, tá tudo bem. Janaína, eu entrei na live agora. Deixa eu ver aqui. Qual é o valor mínimo de uma sessão de terapia? Janaína, não tem como a gente decidir isso assim, porque você tem que ter parâmetro. Primeiro parâmetro para precificar a sua sessão, você precisa pensar na tabela do CRP. Só que a tabela do CFP, ela é de 2013, né, gente? Então, assim, ela está totalmente fora, assim, do padrão de mercado. Mas ela é uma base para você ter uma ideia ali. E lá tem qual é o valor que você tem que cobrar dos diversos serviços que a gente oferece. Segundo ponto, tá? Para você amadurecer, é pensar numa estrutura de mercado. Então, você precisa saber, se você está numa região grande, ou você está numa cidade grande, ou cidade pequena, com muito profissional, com pouco profissional, você precisa saber como é que é esse posicionamento aí na sua região. E isso vale uma pesquisa, tá? A nível de negócio, a gente chama isso de pesquisa de concorrência. Então, você precisa fazer todo um processo para entender quanto na sua região é a média de valor que as pessoas estão cobrando por um serviço semelhante ao seu. Isso é um outro ponto. Agora, o que é melhor em precificação, o dado mais concreto que você tem, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? O modo mais concreto para você entender esse valor de hora é você entender quais são os seus custos e dividir esses custos pelo seu tempo de atendimento. É um cálculo mais complexo. Eu vou falar disso na aula 3, tá? Na aula de sexta-feira, a gente pensa em sexta-feira a gente falando sobre finanças. Mas é o que temos. Então, na aula de sexta, que é a terceira aula do workshop, eu faço esse cálculo com vocês. Então, participa, tá? Vai te ajudar. Para fazer a inscrição para participar do workshop na próxima semana, o link tá lá na bio, ok? Aí você tendo esses 3 pontos, então fez o seu cálculo baseado nos seus custos, fez pesquisa de mercado, pegou a tabela, aí você vai dar uma olhada e a partir daí você define qual é o seu valor. Então eu não entendo que tem um valor mínimo. Agora, gente, de cara, né, pensar em R$30, R$50,
R$60, com certeza, assim, se eu não me engano, nessa tabela do CFP de 2013, se eu não me engano, tá? Não estou com esse número aqui certo agora, mas se eu não me engano é coisa de R$150. Então imagina a diferença, né? Mas enfim, Andréia, então coloca a velocidade, menina. Dário, ansiedade, nossa Deus, mas tem 0 aqui, hein? Ai, gente, que linda, que linda, que lindo. Ó, Dário, então eu falo, tem muita gente mandando pra gente, a gente tá num aquecimento tão grande pra essa turma. E olha só, é comemoração do mês do psicólogo, né? Semana que vem estamos aí, no dia 27, fazendo o nosso aniversário. E essa turma 6, vai ter tanta novidade que, olha, a gente está trabalhando aqui para fazer, assim, uma das melhores experiências, uma das melhores versões de tudo que a gente já entregou aqui no VDC, tá? E quem é aluno aí das outras turmas, não fica chateado, não, porque vai ter coisa para vocês também, entendeu? Mas, enfim, vamos cuidar das expectativas, a gente está numa alegria muito grande aqui em poder proporcionar isso no mês do psicólogo, na semana do psicólogo. Então vai ter muita novidade, vai ter muita coisa boa, muitas coisas para vocês colocarem em prática e já começarem a sentir resultado daquilo que é uma divulgação inteligente, para começar a gerar esse movimento de atrair os primeiros pacientes ou de atrair um volume maior de pacientes. Então não percam de verdade, né? E isso aqui de fato é uma ótima, é a ansiedade do bem, na veia. Ai, que maravilha. Mari, gente, o curso é ótimo, vale a pena fazer o VDC. Olha aí, gente, o povo entra na live para confirmar. Olha que coisa linda isso, eu fico tão feliz. Muito bom mesmo. Tati, obrigada pelos esclarecimentos, você é ótima. Adoro a forma clara que você coloca as coisas. Gente, ó, eu não sou de muito rodeio não, tá? Então, eu brinco, né? Eu falo que é, assim, é uma dose de vamos lá, vamos fazer, tá? Até porque eu gosto muito dessa ideia da gente pensar em resultado. É aquilo que eu gosto pra mim e que bom, né? Que vocês também se conectam com isso. Fico feliz. Vamos lá. Maria, estou no 7º período da faculdade, acho que vale a pena fazer o curso agora para ir me orientando. Mari, não é tão bom, tá? Porque você está no 7º, ainda falta o 8º, 9º e o 10º, é muito tempo. Então, o ideal para quem é estudante, lógico, né? Você está aqui, tá vendo, que bom que você tá. Participa do workshop, tá? O introdutório, vale a pena você ver para você ir abrindo os horizontes para isso, porque querendo ou não, na faculdade ainda é uma visão muito engessada. Eu falo que na faculdade ainda é uma visão muito teórica, né? E quando a gente vai para o mundo real da psicologia, onde você precisa ter um negócio, onde você precisa saber gerenciar, as coisas não são tão perfeitas ou tão colocadas como é aquilo que a gente aprendeu na faculdade, não. Infelizmente, tá? E é por isso que muita gente desiste. Na minha turma mesmo, eu estou completando semana que vem também, né? 13 anos aí de formada, inclusive estou compartilhando aí um pouquinho dessa história com vocês. 13 anos, eu acho que eu posso contar nos dedos, a minha turma formou mais de 100 pessoas na época. Eu ainda posso contar nos dedos as pessoas que hoje atuam como psicóloga, a maioria desistiu. Por quê? Porque na vida real aqui fora, ou a gente aprende gestão, a gente aprende marketing, né? Aprende divulgação, aprende outras coisas que compõem o nosso atendimento, ou a gente vai ser engolido por um mercado que tem concorrência, que tem uma série de coisas aí que a gente está vendo acontecer. Então, acho que vale a pena você estar aqui. Parabéns por estar aqui, tá? Que bom que você é uma estudante antenada, né? Para coisas diferentes, eu acho que vale muito a pena. Mas para fazer mesmo o método completo, espera mais um pouquinho, vai ser um prazer te ter como aluna, mas de preferência o ano que vem, né? Dário, eu cobro R$100, penso que está numa média, mas venho pensando em aumentar, como você bem falou, quando passamos o valor até o paciente desconfia. Aí, Dário, tem que ver onde você está, né? Qual é a cidade, qual é o tipo, né, de condição que está aí. Tem algumas pesquisas que vão te ajudar a ter esse valor mais claro para você, também definir os seus custos, tudo isso te ajuda. Show? Tati, o curso também é interessante para quem está iniciando a carreira. Gente, é lindo para quem está começando, você vai ter a oportunidade de começar certo, que é o que a maioria de nós, infelizmente, não teve, né, no começo. Como eu perdi tempo. Gente, eu perdi 7 anos da minha carreira por não saber isso aqui tudo que a gente está conversando, tá? Então, assim, vale muito a pena, muito, muito mesmo. E eu tenho experiência, assim, de grandes alunos, eu tenho muito depoimento de aluno que pegou o CRP, tipo, 1 ou 2 semanas, e entrou e está aqui brilhando. Tem uma aluna nossa, ela tem 1 ano hoje de formada. Ela tem problema na região dela, porque os colegas não aceitam. Como que uma menina recém-formada, com 1 ano, pode ter o posicionamento que ela criou, fazendo o quê? Divulgação inteligente, ela é da turma 1. Então, assim, grandes coisas aconteceram na vida dela. Então, você, Tati, tem a oportunidade de começar certo.
E isso é maravilhoso, tá? Jana, já se inscreveu? Que lindo! Ai, ai, ai. Andréia, estou com muitos pacientes, é isso? Graças ao VDC, que coisa boa, gente. Beijo, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Até a próxima.